Nós vamos passar a reflexão na palavra de Deus. Hoje pela manhã, por conta do testemunho do Daniel, do Dani, e pela reflexão do seu pai, a gente transferiu a mensagem que seria da manhã para a noite, na série de sermões, tudo entregarei em cima de Gênesis, capítulo 22. Então hoje pela manhã eu estaria falando, recapitulando, No domingo passado pela manhã nós olhamos para este episódio da Bíblia sob o prisma de Isaac, o filho de Abraão. À noite nós refletimos no mesmo episódio olhando para a figura de Abraão, o pai de Isaac. E hoje pela manhã estaríamos refletindo sobre o mesmo episódio, só que olhando a figura de Deus. E esta é a reflexão que faremos nessa hora. No próximo domingo pela manhã, nós estaremos encerrando essa série de mensagens falando sobre o mesmo texto, só que olhando pelo lado, pela figura do Cordeiro. Então, Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 19, a Bíblia vai dizer assim, você pode acessar, abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção. A Bíblia diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos.
e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Que Deus abençoe a leitura desta palavra sua ao nosso coração. Tudo entregarei, olhando para a figura de Deus. Estava indo tudo bem na vida de Abraão. Ele recebera de Deus algo que não esperava. A partir de uma promessa feita por Deus, ele conseguiu ser pai de um filho com Sarai, ou com Sara. Isaac cresce, e ele vai tendo a alegria de um pai vendo o seu filho crescer e ensinando àquele menino o temor do Senhor, e ensinando àquela criança, àquele moço, a ser fiel, leal, obediente e reto diante do Senhor. Se ele tinha considerações a fazer sobre a história da sua vida, essas considerações não tinham mais lugar, porque aquilo que poderia ser o seu maior lamento, a sua maior frustração, aquilo por Deus fora resolvido. Até que, num belo dia, Deus resolve fazer algo especial com Abraão. E isso envolveria o seu maior amor, Isaque, seu filho, a quem Deus lhe dera por promessa. Queridos, o assunto que eu quero tratar nessa noite com vocês é provação. Eu quero falar sobre passar por uma prova. E sabe, quando eu olho para este episódio da palavra de Deus, e considerando ser Abraão quem era para Deus, e Deus para Abraão quem era, ou seja, o relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento que não admitia dúvidas, não admitia, sabe, qualquer tipo de incertezas. E isto foi, de uma maneira muito prudente, sensata e espiritual, repassada a Isaque. E quando a gente olha para esse episódio e percebe Abraão sendo exposto a esta prova, diante do Deus a quem sempre amara, em quem sempre confiara, em quem sempre esperara e por quem fora abençoado, talvez eu e você comecemos a questionar o caráter de Deus, com o objetivo de fazer isto com alguém para ele tão diferente dentro de toda aquela geração. Mas eu quero falar sobre provação, porque aquilo foi uma prova para Abraão. E assim nós, neste tempo, por vezes passamos por algumas provas, e precisamos entender e discernir a distinção que há entre provação e tentação. A tentação, ela jamais vem de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos desejos naturais, as nossas inclinações naturais para fazermos aquilo que é desagradável a Deus. E essa concupiscência
sendo alimentada gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, ou seja, gera a separação. Isto é o que acontece quando há a tentação, e nós não agimos de maneira a remediá-la, de maneira a resolvê-la. Já a provação não. A provação tem objetivos muitas vezes ocultos, mas eles são objetivos nobres. Eles não são objetivos, obscuros, trevosos, que visam prejudicar a nossa vida. Como é que normalmente a gente se sente quando nos sentimos provados? Quando somos provados? Como normalmente nos sentimos no meio da provação? Eu separei algumas coisas a título dessa introdução para a nossa reflexão e gostaria que você pudesse acompanhar, porque inicialmente a gente se sente desafiado. O primeiro sentimento que vem ao nosso coração é que um desafio está sendo apresentado para a gente. Poxa, eu não esperava por isso, mas agora isto é para mim um desafio a ser vencido, não deixa de ser uma oportunidade. E é muito bom quando a gente consegue tratar da aprovação, tratar a aprovação nesse tom, neste nível, e sem nenhum trocadilho, nesse patamar. Quando a gente consegue olhar para ela como um desafio, algo que vai fazer com que o meu limite, ele receba a possibilidade de ser expandido. Os meus horizontes recebam a oportunidade de serem aumentados, a minha visão receba a oportunidade de ser também ampliada. Mas o problema é que isso acontece no início, e quando a aprovação ela permanece, esse sentimento de desafio, ele muda, porque posteriormente a gente se sente atribulado. O sentimento o sentir-se desafiado dá lugar a um espírito atribulado. Começamos a nos sentir inquietos. A gente começa então a questionar se seremos capazes ou não de superarmos a prova. A gente começa a questionar se seremos capazes ou não de sermos bem-sucedidos ao final dela. E aí o nosso coração começa a ficar atribulado, começamos a ficar inquietos, começamos a ficar perturbados, começamos a dar lugar a determinadas sementes de questionamentos que retiram, a nossa postura e aquilo que de nós está sendo exigido naquele momento, para começarmos a questionar as circunstâncias e aqueles que estão por trás delas, e via de regra, a gente começa a questionar Deus com isso. Mas inicialmente a gente se sente desafiado, depois a gente começa a se sentir atribulado, até que por fim a gente se sente ameaçado. Aquilo que no início era um desafio, passou a ser uma perturbação, e agora começa a gerar medo. Aquilo que no início era um desafio que mexia com o nosso brio, agora se transforma, ele passa por uma fase que começa a fazer-nos questionar realmente se somos ou não tão bons ou capazes assim para superar a prova, e por fim, a gente começa a se convencer de que não é capaz, e sentimos medo e temos então incertezas do futuro. Geralmente, queridos, no meio da provação, sentimentos como abandono, como medo, eles acabam nos tomando de assalto, eles acabam nos alcançando, e mesmo sendo nós, cristãos, crentes, sabedores de que Deus não nos abandonou,
e que isto nunca será uma possibilidade se olharmos para Deus da mesma forma como Abraão olhava, se encararmos Deus da mesma forma como Abraão encarava, se tivermos uma percepção de Deus da mesma forma que Abraão tinha. Neste tempo, além de provados, nós começamos a sentir uma tentação. E qual é a tentação? É a tentação de descrer. É a tentação de perder a confiança em Deus. Sabe, queridos, como eu disse já hoje no culto, eu antecipei até uma reflexão, né, deste sermão, porque ele vai permeando e efervescendo na mente. Então, às vezes é muito difícil você segurar uma informação até o momento exato, né, para o que ela foi preparada. Deus definitivamente Ele não nos abandona, mas crermos nisso ou crer nisso é uma decisão nossa, não dele. Deus definitivamente não abandona um filho seu. Agora, crer nisso não é uma decisão de Deus. Acreditar piamente, profundamente, fervorosamente nisto não é uma decisão de Deus, é nossa. E é muito confortável quando a gente partilha com as pessoas a verdade de que Deus é socorro bem presente na angústia, de que Deus nunca nos abandona, de que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na oliveira, que não haja fruto da videira, que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelha no pasto, nem gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Via de regra, nós receitamos isto para alguém. Queremos levar conforto, queremos levar confiança. O problema é quando nós estamos pelo outro lado da mesa, o lado da mesa que recebe, sabe, a receita de confiar em Deus. E aí você para e olha assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é meu socorro bem presente na angústia, meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, as águas rujam e perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você passa pela prova, você começa a experimentar um sabor diferente que o desafio e a prova da confiança pode nos proporcionar. E como é que a gente lida com isso? O que a gente pode refletir sobre essa questão? Queridos, eu entendo que uma boa maneira de enfrentarmos a provação é tentarmos descobrir ou entender o que Deus está querendo com ela. Uma boa forma de descobrir isso é, em primeiro lugar, lembrar de algumas coisas que Deus jamais quererá com uma prova, com uma provação. Coisas que jamais Deus quer com essa coisa. Por exemplo, Deus não quer expor ninguém ao sofrimento gratuito. Deus não quer expor você ao sofrimento simplesmente porque Ele entendeu que você precisa sofrer para aprender. Deus não quer pegar você e lançar simplesmente você no olho do furacão, porque Ele quer, saber o quanto você tem de resistência, o quão capaz você é de resistir. Não, Deus não brinca com a nossa estrutura. Sabe por que Ele não brinca com a nossa estrutura? Porque o filho dele teve a mesma estrutura. Ele sabe o que é procurar amigos e não encontrar. Ele sabe o que é procurar repouso e não achar.
As raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para reclinar a cabeça, disse Jesus. Ele sabe o que é se sentir abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus não brinca de fazer exposição de ninguém ao sofrimento gratuito, ao prejuízo gratuito, simplesmente porque Ele quer fazer com que você compreenda alguma coisa. Não, esse não é o viés da compreensão da aprovação. Deus também não quer brincar com seus limites. Sabe, eu quero ver até que ponto Ele é capaz de resistir, quanto tempo Ele aguenta. Quanto tempo Ele aguenta. Deus não estava brincando com Jesus quando o fez ser guiado pelo Espírito ao deserto para passar 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites. Não, Deus não estava expondo Jesus e brincando com seus limites para que esses fossem expandidos. Não, Jesus atendeu à direção do Espírito para que ele se santificasse para o encontro talvez mais cruel que ele teve na sua vida, que foi o encontro da tentação do diabo. Deus também não está querendo medir a sua fé, porque Ele não precisa. Ele sabe o quanto você crê, e Ele sabe também, inclusive, o quanto você não crê. Ele sabe até que ponto as suas orações serão cheias de declarações fervorosas, e sabe em que momento elas deixarão de ter, sabe, aquela substância fervorosa para ser substituída por declarações de desespero. Deus não precisa expor você à aprovação para poder descobrir qual é o seu limite nisso. Ele sabe, Ele conhece. Então como a gente faz? Queridos, é necessário que durante um processo de provação a gente se esforce para entender. E aí a gente vai olhar agora para o episódio de Abraão. E tentarmos responder a seguinte pergunta: o que é que Deus está querendo com isso? Porque aqui não tem nada oculto. O registro da Bíblia diz para a gente que Deus chegou para Abraão e pediu Isaque. Todo o restante que acontece com a gente deduz, a gente supõe, a gente acha, a gente imagina que é Deus que está fazendo. Às vezes, quando a gente faz o caminho inverso da nossa vida e começa a olhar os passos e as coisas que foram feitas antes, estas mesmas explicarão o porquê de estarmos passando agora pelo que estamos passando, e não podemos botar no colo de Deus as contas dessa coisa. Percebe? Então, olhando para esse texto, a palavra de Deus, quando esta aprovação ela vem reveladamente tratada ao coração, e a gente discerne e a entende como sendo algo de Deus em nossa vida, assim como Abraão nitidamente percebeu que era Deus, que fora Deus quem lhe pedira Isaque, seu filho, ou seja, não tinha essa dúvida para que Abraão olhasse para si e pensasse: por que eu estou passando por isso? É porque eu estou em pecado? É porque eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? É porque, sei lá, de repente eu me descuidei num sacrifício, não ofereci o melhor cordeiro, o melhor carneiro para ele? Não sei, de repente aconteceu alguma coisa. Não, Deus chegou categoricamente, de maneira clara para Abraão e disse: Abraão, eu quero Isaque. E Deus não deu explicações, Deus não disse os porquês, e Abraão não precisou desses porquês. Então vamos andar. Eu tenho 3 reflexões para fazer com os irmãos nessa hora, para que a gente possa tentar entender o que Deus está querendo com isso. A primeira delas, eu acredito que Deus quer ver a sua coragem elevada, coragem que é alimentada pela obediência. Deus quer ver o filho experimentando algo
sabe, que vai elevá-lo a uma condição do conhecimento de quem Deus é e de sua fidelidade, diferente de tudo aquilo que até aquele momento ele sentira e ele vivera. A Bíblia vai dizer para a gente, nos versos 3 a 5 do capítulo 22, o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Como a reflexão de hoje não é sobre os questionamentos feitos por Isaque, em cima da percepção que ele tinha da falta de elementos próprios ao sacrifício, a única coisa que nos sobra é tentarmos entrar na cabeça de Abraão, sabe? É tentarmos nos perceber no lugar de Abraão, e depois de ter recebido de Deus a ordem que recebera, Abraão simplesmente começou a preparar tudo aquilo que era necessário para satisfazer a Deus naquilo que pedira. E aqui reside o nosso ponto. Quando de nós é decidido, é exigido, requerido decisões que levam em conta exclusivamente a satisfação da vontade de Deus, ainda que estas coisas nos sejam custosas, ainda que essas coisas mexam com o nosso conforto, ainda que essas coisas mexam com a estabilidade da nossa vida, ainda que isso vá mexer com a nossa estrutura, somos capazes de sermos corajosos o suficientes para confiar em Deus e tornar essas coisas menos importantes diante de agradá-lo? Porque este é o questionamento. Para Abraão, o que a mim me parece é que estas coisas, quando colocadas na balança, elas não se equilibravam. Isaque naquele momento era mais leve do que agradar a Deus. Você vai falar assim: pastor, isso é loucura. Olha, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo justamente para isso, para confundir as sábias e para fazer com que a fé se repouse, ela seja construída, não na sabedoria humana, mas no temor de Deus. Ou seja, no desejo de agradar a Deus, porque temer a Deus é ter o desejo de agradá-lo. E isso é adoração. Adoração é simplesmente ter no coração um desejo ímpar, único, sem igual, de agradar a Deus. Simples assim. Abraão prepara as coisas. Não fora fácil, não. Não foi fácil, não. Não seria fácil para nenhum de nós. E a gente não pode olhar para Abraão, como disse num sermão passado, como sendo um dos heróis da Marvel. Alguém que estava fazendo as coisas porque sabia que em algum momento tudo estaria sob controle, ele daria o jeito que tivesse que dar, entendeu? E no final nós teríamos um final feliz. Não, não era. Não era. O drama era, e isso aqui é história de gente de verdade. Deus estava querendo ver a coragem de Abraão elevada. Na prova, Deus está querendo ver a nossa coragem elevada pela obediência. E não existe outro elemento que eleve, que fomente, que aumente a nossa coragem que não seja a obediência. Todo o restante diante de Deus é arrogância. Eu vou porque eu posso, eu vou porque eu consigo. Não, Deus está me pedindo, eu dou conta. Não tem essa de dar conta, não tem essa de eu posso, tem essa de: Senhor, o Senhor está pedindo, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, o meu coração está dolorido, e sabe, Senhor, a minha vontade é sincera de desistir, sabe, de não obedecer, mas eu sei quem o Senhor é, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei porque o Senhor não precisa explicar para mim tudo que juntos a gente já viveu, então eu vou obedecer.
sabe por quê vidas entram em falência? Porque na hora em que Deus e a segurança da sua vida caem numa balança, a segurança da sua vida pesa mais do que Deus. Vidas entram em falência por causa disso. Entram em... A palavra falência talvez seja uma palavra final. Elas entram em insolvência. Entram em insolvência. Eu não sei aqui quantos têm contato e têm informações sobre contabilidade, né? Mas um estado de insolvência é quando você tem menos de R$1 para pagar uma conta de R$1. Um estado de falência é quando você tem menos de 50 centavos para pagar uma conta de R$1. Então essa vida começa a entrar em estado de insolvência. Por quê? Porque quando a fidelidade a Deus é posta numa balança diante do conforto e da segurança da sua vida, a pessoa opta pelo conforto e segurança da sua vida e não em confiar em Deus. Mas Deus quer ver a sua coragem elevada. Eu estou falando com alguém aqui? Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que Deus está falando com alguém aqui? Porque Deus quer que a sua coragem seja elevada pela obediência. Amém? Segundo lugar, além de Deus querer ver a sua coragem elevada, Deus quer ver você caminhando lado a lado com o sacrificado. Deus quer vê-lo caminhar com o sacrificado. A palavra de Deus vai dizer para a gente nos versos de 6 a 8 o seguinte: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu estou convicto de que quando Abraão saiu de casa, ele já saiu com Isaque sacrificado. Quando eu digo sacrificado, não morto, mas sabendo, o meu filho é quem eu tenho que entregar no meu lugar diante de Deus. Porque o sacrifício do holocausto era um sacrifício substitutivo. A gente entrega algo para que nos represente diante de Deus, e aquilo vai então arder no altar de Deus, a fim de o agradar. E aí eu fico olhando para esse episódio e fico vendo, rapaz, o negócio aqui, desculpa a expressão que eu vou usar, foi sinistro. Foi estranho, esquisito. Porque Abraão, ele toma todas as coisas, ele toma a lenha do holocausto, e ele dá para o seu filho, né? Para seu filho levar, toma o fogo, toma o cutelo, e vão ambos juntos. E aí então, ele vai caminhando, ele chega a um determinado momento, ele pede para que os moços fiquem, e ele diz, e aqui vem uma atitude de fé que eu já falei no sermão de semana passada: nós dois, eu e o moço, iremos, adoraremos, e depois de havermos adorado, retornaremos a vós. Ou seja, ele sabia que de alguma forma Isaque retornaria, mas ele sabia também que Isaque era o sacrifício e teria que ser sacrificado. E o autor da carta aos Hebreus diz para a gente que Abraão cria que Deus era poderoso para dos mortos fazer ressuscitar Isaque. Ou seja, não havia dúvida de que para Abraão Isaque era o cordeiro, que Isaque seria sacrificado. Mas a questão é, Abraão fez isso andando lado a lado com ele. Andando lado a lado com aquele que o substituiria. Andando lado a lado com aquele que seria oferecido em adoração em seu lugar. Você sabe o que Deus quer com uma aprovação? Olha para mim. A gente tem muitos amigos, não tem?
muita gente conhecida, muita gente boa. Algumas delas nos abandonam, largam, deixam a gente de lado, entendeu? A gente começa a pesar as coisas. É muito bom que a gente faça essas avaliações, né? Porque se o que diz o poeta é uma coisa de verdade, amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? E é bom que esse peito seja grande o suficiente para caber muita gente. Mas se não couber muita gente, aqueles que são ali são os mais selecionados. São os mais selecionados. A gente tem relacionamento com muita gente, mas nos momentos mais cruéis, mais agudos, mais difíceis da nossa vida, a gente caminha como que sozinhos. Eu queria poder fazer alguma coisa por você, mas não posso. Felizmente não dá, amigo. Meu limite acaba aqui. Eu vou torcer por você, eu vou orar por você, entendeu? Eu vou rezar por você. São as frases que a gente usa, né? Eu desejo sorte para você, entendeu? A coisa vai acontecer, sabe? E aí você vai vendo que aquelas pessoas que caminhavam lado a lado com você, elas vão te deixando. Há casos não raros, escuta o que eu estou dizendo, há casos não raros em que até cônjuges abandonam no momento mais duro e difícil da vida. Há casos não raros, principalmente quando uma enfermidade crônica terminal chega, e tem gente que não quer pagar o preço de poder caminhar junto durante todo o curso do tratamento de um câncer, por exemplo, e aí chuta o pau da barraca, vai embora. Há casos, eu repito, não raros, em que isso acontece. Mas uma coisa eu digo para você: ainda que você não tenha ninguém, ainda que as pessoas te abandonem, ainda que elas te deixem de lado, neste momento de prova, Deus uma coisa nunca deixará de fazer, que é estar com você, estar ao seu lado. Jesus nunca deixará de ser o Emanuel. Jesus nunca deixará de ser o sacrificado ao lado de quem nós caminhamos e que nós optamos por fazer amigo, parceiro, sabe, companhia presente para nos ajudar a vencer as provas desta vida, porque em todas elas Ele conosco está. Eu falei na semana passada, quero lembrar isso a você. Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele falava que o Senhor era seu pastor, e Jesus Cristo ele diz: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele não te deixa sozinho. Então opte por andar do lado do sacrificado, do lado daquele que você sabe, ele tomou o seu lugar. Aprovação é para lembrar a mim e a você que se tem alguém que a gente tem que riscar e arrancar da memória afetiva da nossa vida, este não é o Emanuel, este não é Jesus. Se tem algumas pessoas que nós precisamos, sabe, ter mais rigores com os critérios para termos perto de nós, este não é Jesus, porque Ele caminha lado a lado com a gente, Ele vai junto com a gente. Foi Ele quem disse: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, eu não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Deus quer ver você tomando as decisões, escuta isso, que o manterão andando do lado do sacrificado. Amém? E em último lugar, o que Deus quer com essa prova? Deus quer marcar a sua vida com a fidelidade. Deus quer marcar a sua vida com a fidelidade. Versos de 9 a 14. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O fato de você estar numa prova não quer dizer que Deus deixou de ser fiel. O fato de você estar numa prova não quer dizer que Deus deixou de ser leal. O fato de você estar passando por uma prova não quer dizer que Deus está te amando menos. O fato de você estar passando por uma prova não quer dizer que você, decepcionou Deus e Ele agora está rebaixando você a um nível diferente que você já teve. Não, Ele está querendo mostrar para você uma coisa, meu querido: não existe nada mais louvável, não existe nada mais espiritual, não existe nada mais verdadeiro do que confiar em mim. E Abraão sobe e monta o altar e deita Isaque sobre ele e toma a faca na mão para imolar o seu filho. E na hora que ele ia fazer isso, eu disse isso no sermão da semana passada, ele iria fazer isso, ele iria sacrificar Isaque. Deus diz: Abraão, Abraão, para tudo, para tudo. Não toca no moço não, Abraão. Não toca não. Eu sei que tu me temes, porque tu não me negaste o teu único filho. Presta atenção. A gente só vence provação quando a gente para de fazer continha. Quando a gente para de calcular preço e começa a confiar na fidelidade de Deus. Abraão levanta a cabeça, olha para trás, e o que tinha ali? Um carneiro. Um carneiro. E eu fico imaginando assim, Abraão olhando para o alto, e não rindo da situação, mas aquele riso de satisfação, porque ele diz assim: eu não duvidava do Senhor, não duvido do Senhor, e eu sabia que o Senhor não duvidava da minha fidelidade. Eu sabia que o Senhor não estava duvidando da minha fidelidade. E ele pega o carneiro e oferece em holocausto a Deus. E aquilo que fora feito, olha, isso aqui me arrepia, gente. E aquilo que fora feito para honrar e adorar a Deus com o corpo e a vida do seu próprio filho, ele o faz com aquilo que Deus deu para ele fazer. Ele faz com aquilo que Deus miraculosamente providenciou. Fico eu imaginando assim: já que Deus é onisciente, enquanto Abraão subia por um lado, o carneiro subia pelo outro, né? Se ele sabia que não duvidaria, não estava duvidando da fidelidade de Abraão, e se ele também sabia que Abraão iria imolar Isaque, ele já despertou o carneirinho lá embaixo no vale, sobe por esse lado aqui, filho, vem. Vem. Eu não sei, isso não importa. O que importa, sabe o que é? Escreve isso. Aquilo que Deus dá como livramento e resposta de prova é para ser dedicado a Ele em louvor e adoração. É para honrar a Deus. Aí você sabe o que Abraão faz? Por que eu estou assim, gente? Gente, eu estou numa fragilidade terrível, meu Deus. Acho que eu estou precisando de férias, alguma coisa, não sei.
estou vivendo momentos assim extremamente intensos e emocionantes. Abraão batiza aquele monte, batiza aquele lugar. Ele diz: olha, a partir de hoje, esse lugar aqui se chamará Jeová Jireh. O Senhor proverá, porque no monte do Senhor se proverá. A questão é: que monte era aquele? Aquele não era o Monte Moriá. Moriá era a região, era um dos montes de Moriá. Era o monte da prova e da aprovação. Era o monte da prova e da aprovação. A prova está doendo, meu irmão. A prova está doendo, minha irmã. Quem sabe você já não está chegando no cume do monte, para você pegar a provisão de Deus na sua vida e dizer assim: daqui por diante, esse lugar aqui vai se chamar Jeová Jireh. O Senhor proverá, porque neste quarto o Senhor proverá. O Senhor proverá. Nesta sala, neste escritório, o Senhor proverá. Nesse negócio, sabe, nesse quintal, nesse bairro, nesse lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Termina esse sermão contando a história do pastor Paulo Solonca. Pastor Paulo Solonca, participei de um congresso com ele no ano 2000. Ele era pastor de uma igreja no sul do Brasil, não me lembro se Santa Catarina, se no Paraná. Ele disse que numa tarde, ele estava desesperado porque o casamento dele tinha ido muito mal, estava muito mal, e ele, um bem-sucedido homem de Deus, pastor, ele estava caminhando na praia, chorando, e pedindo a Deus uma direção, e pedindo a Deus uma resposta, e pedindo a Deus como que aquele quadro se reverteria. E de repente, não me pergunte como nem porquê, mas ele se depara com uma concha. E quando ele olha aquela concha, ele vê a fidelidade de Deus, porque aquela concha simbolizou a resposta de Deus para a sua vida. Naquele momento, Deus lhe falara ao coração. Ele pega aquela concha, ele se assenta, e ele fica olhando para aquela concha e começa a chorar. E ele volta para casa, com aquela concha na mão, senta com a sua mulher, e tem uma conversa reconciliadora, uma conversa de perdão, uma conversa de restauração, e o casamento dele é restaurado. E ele pega aquela concha e manda fazer uma base para ela, e é feita uma base para aquela concha, e ele coloca na estante da sala, para servir de marco, de símbolo da fidelidade de Deus na vida da família dele, para que toda vez que ele olhasse para aquela concha, ele jamais esquecesse de quando Deus falou com ele. Abraão pôs o nome num monte. O pastor Paulo Solonca fez eu não sei o nome que se dá a isso, um negocinho, e colocou na estante. E você? Qual é o lugar, a situação ou a coisa a que você batizará de Jeová Jireh hoje? Porque no monte do Senhor se proverá. A prova passou. Abraão desceu o monte com Isaac, como dissera
aos moços, eles foram para Berseba, e lá em Berseba habitaram. E essa história continua sendo contada para edificar milhares e milhares de pessoas ao longo de tantas e tantas gerações. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e que você orasse, porque agora é a sua hora com Deus. E eu quero lembrar uma frase que eu já disse hoje, 2 vezes. Deus não nos abandona. Agora, confiar nisso não é um papel dele, é nosso. Você está na prova. Deus espera que nas bandejas da sua balança a fidelidade a Ele seja o mais pesado. Honestamente, eu não sei nem como apelar a você nesse coração, nessa hora. Eu sei que você está apresentando isso diante do Senhor. Tem alguma coisa que você quer batizar de Jeová Jireh hoje. Coloca isso diante do Senhor, porque com a sua atitude de obediência, a sua coragem será elevada. E em sendo elevada essa coragem, Ele vai fazer você caminhar ao lado do sacrificado. E caminhando lado a lado com Ele, você vai ter e vai ser marcado pela fidelidade dEle. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa hora. Colocar a vida de cada um dos teus filhos diante do Senhor. E é certo, Deus, por várias e várias provas nós já passamos, alguns de nós estão passando ou passaremos. E o objetivo do Senhor é fazer com que a gente desça feliz, com um outro nível de compreensão da tua fidelidade. Ah, Pai, tem misericórdia da gente. Eu te peço que tu sondes o coração de cada um dos teus filhos que agora se apresentam diante do Senhor em oração, colocando algumas questões difíceis, duras, dilemas sérios pelos quais passam, Senhor. E que sejam eles hoje como Abraão. Ergam a cabeça e vejam a fidelidade de Deus. A fidelidade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus.